Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um Expondo as Escrituras. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia, nós estamos estudando a Palavra de Deus. E nós usamos dois métodos, ou duas maneiras. Primeiro, nós procuramos interpretar o texto, examinar o texto com muito cuidado, procurar ver o que Jesus e o evangelista João tinham em mente ao escrever o texto, o que realmente ele quer nos ensinar, e depois trazer esse texto para os nossos dias e o que tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Então, nós vamos hoje para a entrada triunfal de Jesus. Nós estamos estudando o Evangelho de João, muito importante, né? Então o Evangelho de João, ele tem um epílogo, ele tem um prólogo, ele tem um livro chamado de Livro dos Sinais, que é a primeira divisão, do 1 ao 12. Então ele tem uma introdução, João faz uma introdução, faz uma primeira sessão. Nesta primeira sessão tem as duas subdivisões, tem Jesus conversando com pessoas, é o que a gente chamaria hoje de evangelismo pessoal. Jesus tratando nas bodas de Caná do milagre no interior, aconteceu no interior do jarro. Então o primeiro milagre que Jesus faz na vida de qualquer ser humano é o maior de todos, é o milagre que ele faz não no nosso corpo, não curando uma cegueira, mas curando a nossa alma, o nosso coração, nos dando um novo coração, nos regenerando. Aí ele mostra a importância dessa nova criação para Nicodemos e como é o louvor agora no reino de Deus, como é a adoração em espírito e em verdade para a mulher samaritana. Aí Jesus vai para a festa da Páscoa, Jesus vai agora com festas. Priscila, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda, Deus abençoe sua família, seu lar. Então Jesus agora no Evangelho de João, ele vai para as festas religiosas, Então a primeira festa da Páscoa, depois ele vai para a festa dos tabernáculos e a festa da dedicação, que em hebraico se chama Hanukkah, E aí termina no capítulo 12, a primeira parte do livro de João, do Evangelho de João. A palavra euangelium é uma palavra composta, Eu, em grego, é bom ou boa, e angelia é notícia, é uma nova de alegria, uma notícia nova. Então evangelho é uma boa notícia, é a notícia que Jesus Cristo morreu em nosso lugar e que nós, pecadores, temos a oportunidade de salvação e de perdão, não por causa de religião, mas por causa dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, agora no capítulo de número 11, que é o penúltimo capítulo da primeira parte de João, Jesus já está plenamente rejeitado pela liderança religiosa. Eles estão aguardando apenas um momento para prendê-lo e entregá-lo aos romanos, já que eles estavam debaixo do poder romano, tinham sido conquistados pelos romanos, então eles não podiam exercer a pena de morte, só os romanos. Então eles estão procurando um momento
Eles estão aguardando, quanto mais Jesus fala, mais ódio eles têm no coração. E Jesus agora vai entrar, Jesus vem de Betânia, ele tinha ido participar de um jantar lá, ele estava em Betânia, e ele vem para Jerusalém para a Páscoa, que era uma das 3 grandes festas de Israel. Ela acontecia entre março e abril do nosso calendário. No calendário judaico, ela era a primeira festa. Jesus participou, João nos informa que ele participou de 3 Páscoas. Quer dizer que seu ministério foi no mínimo de 3 anos. Então, Jesus está aqui na Páscoa e agora ele vai morrer na Páscoa, como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que morreu lá no Egito, para salvar os filhos de Israel. Então Jesus agora vem para a Páscoa. E nós vamos ler o capítulo 12, quando ele entra em Jerusalém, ele vai entrando em Jerusalém. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: Não temas, ó filha de Sião. Eis que o teu rei vem, assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: Vede, que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te pedimos que nos ajude a entender a tua palavra e pedimos por todos aqueles que estão nos assistindo, ó Deus, neste momento. Pedimos pelo Jailson, pela Priscila, por sua família, por todos, ó Deus, que hão de estar conosco, que se importam contigo e com a tua palavra. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Guarda-nos do mal. Amém. Então, graça e paz, Jailson, nós estamos estudando o Evangelho de João. E nós vamos ver aqui agora a questão da entrada triunfal. Jesus está vindo de Jerusalém, de Betânia, que era a cidade de Marta, de Lázaro, a quem ele ressuscitara. Então a popularidade de Jesus está lá em cima. E ele vem para a festa da Páscoa. Na festa da Páscoa, tinha gente de todo mundo. O sonho de todo judeu que vivia na diáspora, ou seja, na dispersão, espalhados pelo mundo, era fazerem uma viagem a Jerusalém no dia da Páscoa, na semana da Páscoa, que era uma semana de festa, e celebrarem a Páscoa lá. Já isso me deu um retorno aí se o som está chegando bem. Então, o sonho de todo judeu era. Então, por ocasião da Páscoa, havia uma multidão. Muita gente estava na cidade. E William Barclay,
que é um dos estudiosos, ele diz que calculou-se que eram 256.500 pessoas. Ele diz assim: nesses dias, a cidade de Jerusalém e as populações vizinhas estavam cheias de gente. Era uma oportunidade de fazer um censo. A quantidade de cordeiros sacrificados para a Páscoa. Calcula-se que eram de 256.500 só cordeiros sacrificados. Devia haver um mínimo de 10 pessoas por cordeiro. Se essa cifra for correta, significa que havia quase 2.700.000 pessoas na festa. Então era muita gente que estava ali. Mesmo que essas cifras sejam cifras que estejam ampliadas, a quantidade de pessoas era imensa. Então as pessoas iam celebrar Páscoa, onde era imolado cordeiro. Então as pessoas compravam animais no templo, porque tinham o dinheiro do templo, chamado de shekel, e as pessoas traziam dinheiro de fora. Quando eles chegavam lá, eles tinham os cambistas, por isso que Jesus derrubou a mesa dos cambistas, porque a turma estava pensando só no lucro. Então a pessoa comprava, e aí aqueles dias eram dias de muito sacrifício, de muita adoração. Então Jesus ele vem à festa da Páscoa. E a multidão, ali tem duas multidões, tem uma multidão que não crê, e tem uma multidão que estava lá, que viu Jesus ressuscitar Lázaro, e tem aquela multidão que ouviu, do burburinho, no que a gente chama de rádio, corredor. Aquela multidão que de boca a boca ouviu falar, que já estava empolgada com o ministério de Jesus Cristo, com suas curas. E agora Jesus começa o Evangelho de João transformando a pessoa internamente, ressuscitando através do novo nascimento, e ele conclui essa primeira parte ressuscitando literalmente. É o que a gente chama de escatologia realizada, quando ele faz com que a gente nasça de novo, e escatologia consumada, quando ele ressuscita a gente por completo. Muito obrigado, Jesus. Então Jesus agora está em Jerusalém. E aí o povo toma ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Palmeiras era, na verdade, tamareiras, tâmaras. Era muito comum ter tâmaras ali. E de onde é que vem essa história de pegar tâmaras, galhos, para poder fazer isso? Então, o que acontece? Quando, no período intertestamental, houve a profanação do templo por Antíoco Epifânio, um sírio, um assírio, ele profanou o templo sacrificando uma porca, colocando um altar, uma imagem de Zeus. E aí os macabeus, a família macabeia, revoltou-se com tanta dor, com tanto sofrimento, e eles heroicamente conseguiram vencer o exército inimigo. E aí eles expulsaram o exército inimigo e eles purificaram o templo, santificaram. Por isso é que se acostumou com a festa do Hanukkah, ou a festa da consagração ou da dedicação do templo. Então o povo podia voltar agora a adorar, porque os sacerdotes todos tinham feito a purificação do templo. Então, desde essa época,
era comum que a multidão ela pegasse ramos, né, e de palmeiras para celebrar essa nova história, esse novo começo, né. Havia uma história passada que Antíoco Epifânio tinha colocado um fim, que ele tinha maculado o templo, então nenhum judeu entrava, nenhum judeu prestava adoração. Mas quando a família Macabeia, liderada por Judas Macabeu, eles tomam o templo, tomam o país de novo, né? Nos 400 anos entre Malaquias e Mateus é que acontece isso, e você vai encontrar essa história, né, no livro apócrifo dos Macabeus, né, no primeiro e segundo Macabeus, que são livros que não são inspirados por Deus, mas são livros que contam a história desse período negro, desse período terrível, onde surgem dois impérios, o Império Grego e o Império Romano, que vai estar governando o mundo quando Jesus chega. Então o que acontece? O povo agora pega, né, esses ramos de palmeira, que tinha se tornado agora uma espécie de símbolo de independência. Assim como Judas Macabeu tinha libertado o povo, então ramos de palmeira agora simbolizavam que havia um rei, e quando Jesus está vindo para Jerusalém, então o povo imagina agora, vem o Messias, vem o Hamashiach, como dizia o Antigo Testamento, o Salvador do mundo, o ungido, o filho do azeite. E eles estavam esperando, só que eles tinham noções do Filho de Deus equivocadas. Eles pensavam que Jesus vinha com um reino material, com um palácio real, montado num cavalo de guerra, que Jesus viria para destruir os romanos, que Jesus viria para levantar a nação de Israel como uma tropa e levá-los a conquistar o mundo, colocá-los como cabeça das nações. Então era essa a expectativa messiânica, era a expectativa da vinda do Messias. Quando o Messias vier, o mundo todo vai se dobrar diante dos nossos pés. Então o que acontece? Jesus vem, né, e eles começam agora, a multidão vê Jesus, sabe que ninguém ressuscita morto como Jesus ressuscita, ninguém cura como Jesus cura, né? E aí esse povo vê esse homem fora do comum em todos os aspectos, ímpar, singular, inigualável, e eles dizem, é o Messias, vai cumprir tudo aquilo que nós sonhamos. Agora é a nossa vez, chega de apanhar de Roma, chega de ser escravo de Roma, chega de pagar tributo a Roma. Era um povo que, como nós, muitas vezes, estavam completamente fora de sintonia com Deus, com uma religião legalista, mas estavam esperando o Messias. Como muita gente hoje está esperando que Jesus venha, sem estar em sintonia com ele, sem estar preparado. E a grande pergunta é, nós estamos preparados? Nós estamos preparados para a vinda do Messias, para a sua segunda vinda? Nós estamos em sintonia com ele? Nós queremos realmente que ele venha e nós entendemos o porquê da sua vinda? Então Jesus agora, a multidão está recebendo-o como um verdadeiro rei. E eles dizem assim, Hosana, bendito o rei que vem
em nome do Senhor. Essa Hosana é uma palavra hebraica composta, né? É Hoshi Ana. Em hebraico é Hoshi Ana. Então essa é uma palavra composta, né, que tem sufixo. Então, literalmente, essa palavra Hoshi Ana, que nós traduzimos por Hosana, né, transliteramos, ela é dê a salvação agora. Literalmente, a tradução de Hoshi Ana, né, que a gente translitera por Hosana, quer dizer dê a salvação agora. Veio a se tornar um termo de adoração. Né? Essa palavra, Hoshi Ana, é semelhante a Baruch Haba, que quer dizer bendito o que vem. Certo? Bendito o que vem. Então é muito comum você ouvir os judeus dizendo Baruch, que quer dizer bendito, né? Rabá, né? O que vem, bendito o que vem. Então, Hoshi Ana, né? Dá a vitória agora, ou dê a salvação agora. Então, quando o pessoal lia isso no hebraico, eles entendiam o seguinte, que salvação não era uma coisa ética, não era algo moral, mas salvação no sentido de libertação política, libertação do jugo romano. E Jesus tinha vindo para dar a verdadeira libertação, sem a qual ninguém é liberto, que é a libertação interior. Todos nós somos escravos de uma natureza caída, enfermada desde a queda. E é por isso que, por mais liberdade e libertinos que sejamos, nós sempre nos sentimos apequenados, diminuídos, com complexo de inferioridade e com um sentimento de prisão. Por mais que a gente possa ir e vir, a gente se sente tolhido, limitado e muitas vezes até enjaulado. A gente, se você é sincero, sincera, você vai perceber que nós nos sentimos presos, que há um sentimento de prisão, que ninguém, a gente muitas vezes chuta o pau da barraca, pisa na jaca, enfia o pé na jaca, faz tudo para ter uma sensação de eu não devo nada a ninguém, eu sou livre, eu sou liberto, eu tenho liberdade, eu tenho escolhas. Mas lá no íntimo, qualquer pessoa sincera, Deus abençoe Malino, qualquer pessoa sincera, ela sabe que ela se sente presa. Deus abençoe Valdemir. Qualquer pessoa sincera se sente presa. E muitas vezes nós não sabemos nem a quê. A gente sente assim, a minha casa é pequena, então eu preciso ampliar. O meu círculo de amizade é pequeno, então eu preciso aumentar o número de... minha igreja é pequena. Então tudo para nós é pequeno, porque parece que a gente se sente preso, a gente tem sempre essa necessidade de ir mais longe, de viajar mais, de ter mais, de saber mais. Porque todos nós temos dentro de nós esse desejo de ser libertos. Só que
muitas vezes a nossa ideia de libertação é uma ideia de libertação apenas exterior. E esse foi o mal do judeu, como é o mal de muita gente. Então, o meu método é interpretar e aplicar. Porque só interpretando, eu fico lá há 2000 anos atrás, e só aplicando eu corro o risco de errar e errar feio, que é o que muita gente tem feito. Né? É não gastar tempo estudando, pesquisando, buscando, pedindo a Deus para poder ensinar. Tem tentado ensinar com a nossa mente ocidental, sem saber o que Jesus queria dizer, e aí acaba dizendo que não deveria. E as pessoas apoiam suas crenças em informações equivocadas. Então o que acontece? Dê-nos agora a vitória, dê-nos agora a salvação. Essa palavra salvação, ela é muito ampla. Ela não tem a ver só com salvação da alma. Certo? Jesus não é assim um ser espírita que está preocupado só com a alma. Mas é salvação no sentido amplo da palavra. É salvar todo o nosso ser, é perdoar nossos pecados, é mudar a nossa natureza, é nos dar educação, é transformar nosso casamento, é transformar nosso caráter, é transformar nossa paz, é nos fazer sentir agora paz, quietude na alma, é nos transformar na imagem do seu Filho, é agir através de nós pelo Espírito Santo, é nos fazer amadurecer, A salvação, ela tem 3 tempos. O passado, nós somos salvos da condenação do pecado. No presente, nós somos salvos do poder do pecado. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Então, Hoshiana quer dizer nos dê a vitória agora. Então o povo está sonhando, está em fervente ebulição ali. O mundo está, os judeus estão dispostos, né, com exceção daquela turma que é do contra, a se tornarem soldados. Se Jesus quisesse, aquele era o momento ideal para Jesus dar um golpe de Estado. Para Jesus clamar, dar um grito, chamar a multidão para pegar em armas. E era isso que a multidão estava esperando, que ele desse a ordem de comando, que eles estavam dispostos a morrerem, a darem a sua vida, e eles estão nessa perspectiva, o homem a qualquer momento vai dar ordem, e nós somos o seu exército, então nós estamos saudando o nosso rei, e agora, sim, agora o custo de vida vai diminuir, agora os romanos vão ver onde o sapato aperta, agora esse tal de Atos, o imperador vai ver o que é um rei de verdade. E aí Jesus sabe que os judeus estão assim, com essa expectativa de um conquistador poderoso. E até os discípulos estão nesse mesmo viés. E aí Jesus vai lembrá-los de uma profecia lá do profeta Zacarias, que fala da vinda do Messias, mas completamente diferente. Como agora, naquela época a turma só lia da Bíblia os salmos, como o Salmo 23. A turma não procurava ler a Bíblia para entender. Deixa eu ler um versículo aqui, porque eu ainda não li hoje. Por desencargo de consciência, né? Muita gente é supersticiosa e ela diz o seguinte: eu não li a Bíblia, então Deus deve estar de mal comigo. Então eu vou levar uma topada, eu vou perder dinheiro, então é porque eu não li a Bíblia. Então eu vou abrir aqui um salmo qualquer e ler a Bíblia de forma irresponsável,
sem querer entender. Então o povo lia a Bíblia e interpretava segundo eles. Então Deus tinha que se amoldar a eles. Então eles queriam Deus, a imagem deles, não eles a imagem de Deus. E aí Jesus lembra, Jesus era muito bom de Bíblia, de um texto de Zacarias, capítulo 9, os versículos 9 e 10, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião. Era Jerusalém, principalmente quando o povo, esse termo Sião era utilizado quando Jerusalém estava para baixo. Então agora Jerusalém, que estava para baixo nos dias de Zacarias, estava debaixo do Império Persa. É um povo que viveu escravizado, mas que era duro de coração. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Aí Jesus manda os discípulos pegarem um jumentinho que ainda não tinha sido montado, e os seus discípulos vão lá, trazem o jumento junto com a mãe dele, né? E Jesus entra em Jerusalém montado no jumento, como havia profecia. Ele não é o rei guerreiro que vem com a espada na mão, que vai conquistar o mundo pela força, um belicoso, um guerreiro. Mas ele é humilde, um rei humilde, que vem montado no jumento. Ele é o príncipe da paz. Ele é o que Isaías diz: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías diz antes: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus não veio para conquistar pela espada da mão, mas pela espada que sai da sua boca. Deus abençoe, Deus dete. Quando Jesus veio, ele conquista a mim e a você com a sua palavra, com o seu ensino. João, quando o vê como alguém que tem uma grande espada, que sai não da sua mão, mas da sua boca. Jesus veio nos conquistar. Jesus está construindo um reino através da sua palavra. E cada pessoa que se converte o recebe como rei e passa a fazer parte desse exército. Então nós não somos um exército cuja guerra é material. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. E ele nos diz mais, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, coisas humanas, mas contra os principados e potestades. Então o judeu não entendia isso. Nem os discípulos entendiam isso. Veio trazer não guerra, mas veio trazer paz. Jesus veio trazer paz. Jesus veio infundir paz. Jesus vence o mal se submetendo a ele. Como é que ele vence o mal? Morrendo.
Jesus vence o mal se submetendo a ele. Jesus diz: vocês querem me matar? Tá bom, eu vou deixar vocês me matarem. E aí matam Jesus, e ao matarem Jesus, estão matando a maldade humana, estão matando a hediondez do nosso pecado, estão matando tudo aquilo que emana da nossa rebelião, estão matando a inimizade que há entre nós e Deus. Então Jesus, quando morre, ele está morrendo a nossa morte, porque ele veio para fazer paz, para trazer paz. E quantos de nós estamos com esse espírito belicoso, guerreiro, que a gente quer brigar com as outras religiões, que a gente quer brigar com as pessoas de outros grupos. Quantas pessoas que estão aí brigando, se digladiando, se matando, com grupos diferentes, com lideranças LGBT, com outras lideranças, igrejas se digladiando com outras igrejas, cada um querendo ser o melhor, cada um tentando construir o palácio maior para o mestre, cada um tentando ofertar os seus ramos de palmeira, cada um tentando receber Jesus como um rei, que veio para nos dar dinheiro, que veio para nos dar poder. Não entenderam nada. Não entenderam o Evangelho de Jesus. Infelizmente, a maioria das pessoas que se diz cristãs hoje não entendeu nada do Evangelho de Jesus. Não conhece o Jesus do Novo Testamento. Não conhece seus ensinos. Como judeu, Jesus não morreu para que eu tenha um relógio importado de ouro. Jesus não morreu para que eu tenha um carro, um Rolls Royce. Jesus não morreu para que eu tenha uma casa, uma mansão no alto da colina. Jesus não morreu para aumentar minha conta bancária e o número de gente que me serve. Jesus morreu para me libertar do pecado e para desfazer a separação que havia entre eu e Deus, para que eu tenha paz com Deus. Porque o fruto do Evangelho é paz com Deus. Temos, Paulo diz, justificados, pois pela fé, temos paz com Deus. E essa paz a gente vai. E nós somos o único povo que vence a guerra pregando a paz. Vou repetir. Os cristãos verdadeiros, aqueles que compraram a ideia de Jesus e que o compreenderam, são o único exército da face da terra que vence a batalha anunciando a paz. Anunciando a paz. Que no momento em que um ser humano reconhece que está separado de Deus, reconhece que está em rebelião contra Deus, reconhece que governa a si mesmo e que se submete, se arrepende, crê que Jesus é seu rei, seu salvador e se submete ao seu senhorio, essa pessoa tem paz com Deus. Então o diabo perde um súdito, então o mundo perde um número a mais, é um a menos. E aí o exército do Cristo vai crescendo com pessoas
não que estão de mal com a vida, de mau humor, não que estão construindo verdadeiros palácios, que estão se digladiando, dizendo eu vou fazer um templo, fizeram até o de Salomão, meu irmão. Mas gente humilde. Então Jesus, para corrigir isso, para que o judeu entendesse, ele veio montado num jumento. Ele veio dizendo, vocês não entenderam nada. Eu sou o príncipe da paz. Eu não vim para pegar o Pilatos pelo pescoço. Eu vim para pegá-lo pelo coração. Eu não vim para pegar os rebeldes e destruí-los. Os meus discípulos até há pouco tempo queriam que eu mandasse descer fogo do céu. E eles também sobre os samaritanos, mas eu não vim para isso. Eu sou um conquistador diferente, eu conquisto as vidas, eu conquisto os corações. Eu tenho uma proposta de vida cheia de paz. Eu vos deixo a paz, não vos dou como o mundo a dá. Jesus vem trazendo paz, dizendo a mim e a você que o maior problema do ser humano não é a fome, não é o desemprego, não é a desigualdade social, não é a densidade demográfica, não são os gestores malignos, não é nem o diabo, é a nossa falta de comunhão com Deus que foi interrompida. É aquilo que inquieta o nosso coração, é aquilo que rouba o nosso sono, é aquilo que nos faz sentir um vazio existencial e que a gente tenta suprir pela fama, pelo dinheiro, pela droga, pelo sexo. Esse vazio de Deus, essa falta de paz na alma, essa falta de deitar no travesseiro e dormir em paz. Davi diz, em paz me deito e durmo, porque tu me fazes habitar em segurança. Ele disse, aos teus tu dás enquanto dormem. É como se Davi dissesse, Senhor, as minhas contas, Senhor, elas antes me tiravam o sono, mas agora eu descobri que o Senhor vai me dar graça para poder pagá-las, então eu durmo tranquilo, e enquanto eu durmo, o Senhor me ajuda. À medida que vai chegando o dia, eu me esforço e vou lá e pago. Não é o Senhor que vem pagar no meu lugar. Então, agora a pessoa tem paz. Então Jesus chega e diz, eu não vim para a guerra, eu vim para a paz. Guerra já tem demais, guerreiro já tem demais. Ele disse, eu sou o guerreiro da paz. E aí ele vem montado no jumento. E aí ninguém entende muito. Nem os discípulos entenderam muito. Diz assim, versículo 16. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio. Ora, se tem muita gente hoje que não entendeu nada, imagine naquela época. Então nós temos um monte de gente que não está em sintonia com Jesus Cristo. Um monte de gente que frequenta a igreja, um monte de gente que não frequenta a igreja, um monte de gente que se diz ateu, ateia. Por quê? Porque a sua fé está posta, está colocada em ensinamentos e dogmas humanos, e não na proposta de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando ele senta, Jesus fala muito calado. Quando ele senta e ele entra num jumento, e tem gente que fica discutindo se ele vinha no jumentinho ou na jumenta. Ô povo inteligente, ô discussão profunda. Ô discussão profunda. Jesus veio no jumentinho, pastor, ou na jumenta? Vai, meu filho,
vai menino, discutindo se Jesus montou no jumento ou na jumenta, certo? Vai nessa. Então o que aconteceu? Jesus vem e sentado ali, naquele animal humilde, manso, como ele é um rei manso, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus não disse, olha, receba de mim um carro importado, receba de mim 1 milhão na conta, receba de mim uma mansão, receba de mim uma volta ao mundo, para você conhecer o Museu do Louvre em Paris. Não! Ele não diz que essas coisas dão paz, mas ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, a minha doutrina, jugo aí é doutrina, o meu ensinamento, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Você que é pastor, você que é pregador, que é professor, que ainda crê que as pessoas vão ter paz quando elas tiverem as coisas, mude hoje. As pessoas vão ter paz quando elas tiverem o príncipe da paz governando suas vidas. Quando elas tiverem paz com Deus, quando a inimizade com Deus for removida pelo sacrifício feito na cruz do Calvário, pelo nosso arrependimento, pela nossa submissão e por nós dizermos, Senhor, éramos rebelados, mas agora saímos da multidão da rebelião e voltamos para a submissão à tua vontade. Entendemos o teu reinado, que o teu governo não é um governo político, não é um governo bélico, militar, não é um governo econômico, mas é, antes de tudo, o reinado do Senhor sobre a minha vida, sobre o meu coração. E através de mim, governar a minha casa, e através do meu ministério, alcançar outros corações, semear a paz, levar a paz, e com a paz, ganhar a guerra. E semeando a paz, e destruindo as separações que há entre igrejas, e dando o outro lado, como Jesus disse, se alguém te ferir numa face, oferece a outra. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se o malvado que sempre quis te ferrar, te pedir ajuda, socorro, façam bem, vão destruindo aí a maldade. Vão acabando com essas histórias aí de que um é a primeira igreja, a outra é a segunda, que um é melhor, que uma fala língua, a outra não fala. Vão acabando com essas guerras de que um é calvinista, o outro é arminiano, que eu não falo com aquele, aquele não fala comigo. Não entenderam nada. Eu posso ser calvinista, arminiano, presbiteriano, batista, assembleiano. O que importa é se eu tenho paz e comunhão com Cristo, se eu tenho paz. As dúvidas, as diferenças teológicas, elas ficam em segundo plano, elas ficam relegadas a algo inferior. Porque há algo que me conquistou, é aquele homem que veio montado no jumento, é aquele homem que veio manso e humilde, que suas palavras perpassaram, não sua espada, porque a espada mata,
Mas as palavras de Jesus são espírito e vida. As palavras de Jesus, elas transformam vidas. Elas transformam um homem, um vil pecador, em um homem de bem, uma mulher de bem. E aí diz assim: mas quando Jesus foi glorificado, não quer dizer que quando o povo chegou e disse glória, 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 não. Mas quando Jesus ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus, subiu aos céus, e o Pai lhe deu lugar de honra por haver cumprido a sua tarefa salvífica, e ele sentou-se à destra, à mão direita do Todo-Poderoso, de onde há de vir, com poder e grande glória, quando Jesus foi glorificado. Quando está na glória, e agora os seus discípulos sabem que ele é Deus que se fez homem, e que eles viram a sua glória, como os antigos viram a glória de Deus lá no tabernáculo. Agora eles viram a glória maior, a glória verdadeira, a glória que não era sombra. Na pessoa bendita de Jesus, agora eles compreenderam. Agora eles entenderam, o mestre é o mestre da paz. A nossa guerra é levar a paz. Nós não somos filhos do ódio. Nós não somos promotores do ódio. Nós não somos divulgadores do ódio. Nós não somos beligerantes. Nós somos pessoas que levam a paz. E quem está cansado de guerra? Hoje nós temos guerra no casamento, guerra entre pais e filhos, guerra entre segmentos da sociedade, guerras entre nações, guerras ideológicas, guerras político-partidárias. O que não falta no mundo são guerras, são pessoas polarizadas. Está aí o lulismo, o bolsonarismo. As pessoas em guerra. As pessoas tentando acabar com a reputação umas das outras. E por quê? Por um reino secular, por um reino mundano, que nunca resolveu nada e nunca trouxe paz a ninguém. E um monte de cristão, ou melhor, de que se diz cristão, que se militasse pela paz, como militam por suas ideias, por suas ideologias políticas, o mundo seria outro. Porque nós temos um monte de gente que gasta esforço, gasta dinheiro, que arrebata igrejas inteiras, denominações inteiras, que mobilizam pessoas, que gastam até a última força, a última gota de suor, para eleger um presidente político, imaginando que esse político vai defender a igreja é de Deus, e Deus não precisa de defensores. E se Deus permitir, e se Deus disser, a igreja vai para o pau. E se Deus disser, vocês vão passar por perseguição. E se Deus disser, vocês vão ser perseguidos, vocês vão passar pela grande tribulação. O verdadeiro povo de Deus é aquele que diz assim, tá bom, Senhor. Jesus diz, tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Se Jesus disser, meus filhos, eu quero que vocês sofram, eu quero que vocês vão para o pau,
eu quero que vocês vão, deem a cara a tapa. Eu vou permitir que fechem igrejas. Se Jesus disser isso, muita gente vai chorar porque não vai ter mais o din-din. Muita gente não está preocupada com o din-din, o money, o cash, o dinheiro que entra. E aí, Jesus agora é manso e humilde. Jesus chega e os discípulos não entenderam, mas quando Jesus subiu, eles entenderam. Mas tem muita gente que até hoje ainda não entendeu. Porque é arrogante, porque não é humilde, porque não quer estudar, porque não quer aprender, porque já acha que sabe. Porque em 6 meses já está liberto. Tem um monte de gente que já acha que eu conheço a verdade. Parabéns. Eu tenho 37 anos que estudo e quanto mais eu estudo, eu continuo dizendo como Sócrates, oida hot ucoida, uma coisa sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu me aprofundo, mais eu descubro que tenho para aprender. E aí, ele diz assim, e os discípulos lembraram que isso estava escrito e que lhe fizeram, que se cumpriu as escrituras. Só depois. Existem coisas, irmãos, que nós não vamos entender de imediato. Que existe uma necessidade de tempo, de maturação, de crescimento espiritual, para que a gente possa compreender. Não pense você que você vai compreender tudo só fazendo um curso de teologia. Tem gente que imagina que fazendo um mestrado, um doutorado, ele agora entendeu tudo. Ele agora sabe tudo. Como dizia o compadre Washington, sabe de nada, inocente. Paulo disse, se alguém pensa saber alguma coisa, não sabe como convém saber. Eu e você não sabemos nada de Deus. Nós somos, tem gente que bota logo no Facebook assim, teólogo. É o teólogo. Tem gente que está fazendo um curso, nem o bacharel ele ainda não fez, e ele já é o teólogo. Tem outros que fizeram um curso de bacharel com apostila e ele já se acha o tal. Então ele já critica todo mundo. Então diz assim, a multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Então o povo está indo para Jesus, mas está indo da maneira errada. É isso que tem que nos preocupar. É que tinha uma multidão indo a Jesus, mas indo a Jesus com ideias completamente equivocadas. E hoje, o que não falta é crente. O que não falta é a igreja evangélica. Tem uma de frente para outra. O que não falta é gente na igreja católica, nos movimentos carismáticos, nas igrejas neopentecostais. A igreja para todo gosto. O que devia nos preocupar é que essa multidão está indo a Jesus, mas não compreendeu sua proposta. Mas que nem mesmo aqueles que estavam seguindo Jesus e aprendendo com ele todos os dias tinham entendido a sua proposta.
E que hoje milhares e milhares, igrejas apinhadas, milhares e milhares de pessoas, que as pessoas se orgulham de dizer que os evangélicos já são mais de 36 milhões. E que países do mundo onde o evangelho ainda não tinha chegado, já está chegando. E que o evangelho está sendo levado por todo. Mas que evangelho? Mas que Jesus? É o Jesus da Bíblia? Ou é uma caricatura? Ou é o Jesus conforme segundo a igreja, a denominação? Essa multidão está indo atrás de Jesus. Mas essa multidão não está esperando ouvir de Jesus o que Jesus tem a dizer. Eles já sabem o que Jesus deve fazer, por isso que a voz de Jesus é um jumento. É dizer, vocês estão aí preparados para a guerra, e eu vim trazer paz. Vocês estão se matando, se dividindo, e eu vim trazer paz. É Jesus de forma educada e silenciosa dizer, vocês não entenderam. Vocês são uma multidão de gente que tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Que vocês não compreenderam a minha mensagem. Que para muita gente não vai levar tempo. Jesus não se impressionou com a multidão. Eu fico triste ao saber que tem uma multidão hiperlotando templos, mas que estão fora de sintonia com Jesus Cristo. Tem uma multidão fora que também não compreende Jesus Cristo. Tem uma briga entre católicos e protestantes para ver se a salvação é lá ou cá. E Jesus disse, nem lá, nem cá. Meu Pai é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os católicos dizem, será que um protestante vai para o céu? O protestante pergunta, será que o católico vai para o céu? Nós ainda não entendemos o evangelho de Jesus, para nossa tristeza. E aí, olha como termina, sempre João vai mostrar um sinal de Jesus, que no caso teria sido a ressurreição. Ele vai mostrar uma fala de Jesus, um ato de Jesus, uma discussão sobre esse ato e qual o resultado. Porque sempre a Bíblia exige uma resposta nossa. Muita gente foi atrás. Mas atrás, porque já tinha tudo que ia pedir, tudo que sonhava, tudo que desejava. Não era gente disposta a mudar. Se Jesus tivesse falado e dito, pessoal, olha, eu vim aqui para chamar vocês para amarem os romanos. Eu vim aqui para vocês me ajudarem a pregar o evangelho da paz. Eu sou o príncipe da paz. Eu vim para que vocês perdoem os romanos. Aquela mesma multidão tinha apedrejado a Jesus, chamado-o de falso profeta. Por isso Jesus nada falou. Mostrou apenas um jumento, para ver se eles lembravam da profecia. Jesus muitas vezes não fala. Ele espera que compreendamos.
Ele espera que a gente entenda. Ele usa alguém como eu, você, alguém que é comum, alguém que é igual aos outros, para levar a sua mensagem de paz, para que ela encontre abrigo nos corações que estão em dilema, quebrados, desaliançados com Deus. E aí diz assim: disseram, pois, os fariseus entre si: vede, nada aproveitais. Eis que todos vão após ele. Os fariseus não estavam preocupados com a multidão. Estavam preocupados com a popularidade de Jesus. Eles não estavam preocupados em agradar a Deus. Eles estavam preocupados é que Jesus estava tomando as suas ovelhas. Quanta gente hoje está preocupado é que o tesoureiro chegou e disse: olha, fulano, a renda caiu. Por quê? Porque as pessoas se mudaram para outra igreja. Porque tem outro pregador ali. Porque a pessoa foi para outra igreja. E aí eles se levantam. Levantam a espada. E aí começam a atacar a tudo e a todos. Porque mexeram no dinheiro deles. Porque a igreja que era deles, a quantidade de seguidores, de fiéis diminuiu. E quanta gente se levanta contra o cristianismo, porque o cristianismo arrebata pessoas deles, da droga, do alcoolismo, da vida promíscua, das escolas de samba. Quanta gente que samba hoje um novo samba, canta um cântico novo. Por isso o mundo se incomoda com os verdadeiros crentes. Porque sabe que nós temos um rei. Mas o rei que eu sigo não é o rei da guerra. Não é o rei que odeia os homossexuais, que odeia as prostitutas, que odeia os ateus. Não é um rei que conquista pela força, nem pelo ódio, nem pela espada. Mas é um rei que conquista e traz paz, que conquista pelo amor. E a cada dia, o número de gente que tem compreendido essa proposta aumenta. E não adianta Satanás tentar parar. Porque o general é Jesus Cristo, imbatível, imparável, imbarrável. Como disse o sábio Gamaliel, se esta obra é de homens, ela se desfará. Se é de Deus, não podereis combatê-la, para não se acharem combatendo contra Deus. Então o diabo já sabe que não vai barrar. E você que tem ódio, saiba de uma coisa: o seu ódio, a sua demagogia, o seu ateísmo, a sua ciência, nada vai barrar o príncipe da paz. Porque ele sempre
vai triunfar. Porque ele sempre vai conquistar. Porque nem a morte o parou. E hoje Deus quer conquistar seu coração pela sua palavra. Ele quer fazer as pazes entre você e Deus, que é o problema maior, é o X da questão. E pastor, como é que Jesus faz a paz entre eu e Deus? Adão e Eva fizeram a guerra, romperam, se rebelaram. Quando nós descobrimos que nós somos filhos de Adão e Eva, tem gente que acha que é filho de animal. Cada um escolhe sua própria família, né? Então, nada contra, né? Cada um escolhe sua família. Então, o que acontece quando você descobre, rapaz, eu sou filho de Adão, e como Adão, eu tenho perpetuado a maldade, eu tenho praticado o pecado, e eu estou separado de Deus. Mas Jesus Cristo veio, morreu na cruz, pagou os meus pecados, para que eu possa reatar a minha comunhão com Deus, para que eu tenha acesso a Deus. Então, quando você crê em Jesus Cristo, você olha para trás e vê toda a maldade, aí você se reconhece, porque sem crer em Jesus, meu amigo, você nunca vai se ver mal, você só vai se ver bonzinho, você vai se ver um bom menino, uma boa menina. Mas quando você olha para a cruz e vê a feiura da cruz, e vê a crueldade da cruz, você imagina a feiura do nosso pecado, a maldade, a malignidade do nosso pecado. E aí você se arrepende profundamente e deposita em Jesus a sua confiança. Aí ele envia o Espírito Santo, que vai começar um trabalho de mudança na sua vida, que vai levar a vida toda. Você nunca vai ser perfeito aqui. E ele vai, dia após dia, transformar o teu entendimento. E ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, diz Paulo, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o Espírito Santo vai agir na sua vida. E a cada dia você vai conhecer um pouquinho mais. E a cada dia você vai ser transformado um pouquinho mais. E você vai ficar bebendo do Espírito Santo. E você vai ficar aprendendo. E você vai descobrir quão maravilhoso esse nome é. Quão maravilhoso é Jesus Cristo. Hoje ele te chama. Não para você ir com uma multidão, com os teus planos na mão, mas para você ir e dizer, Senhor, estou completamente perdido. Não sei o que fazer. Quero começar vida nova, já que começamos um ano novo. Então fale com Jesus agora. Você precisa de duas coisas, se arrepender e crer nele. Então faça isso agora, onde você estiver. Então se você ainda já é um cristão, mas é um cristão que está com uma multidão que não entendeu nada, eu desejo que você entenda. E que Deus abra os meus olhos, o meu entendimento, para que eu possa continuar aprendendo dele como bebê, como filho, que a luz dele continue penetrando nas trevas do meu coração, porque ainda sou malvado, porque o que há em mim é a graça excelsa dele, não há bondade em mim, eu não sou herói, eu sou simplesmente um servo, alguém que foi alcançado pela bondade de Deus, porque se fosse por mim, eu estava no quinto dos infernos, mas fui alcançado, e por isso eu me esforço, por isso eu labuto para alcançar você, que está aí me ouvindo, para levar a você aquilo que ele trouxe
ao meu coração. Eu quero convidar você para de segunda a sexta estar aqui conosco ao meio-dia, no Expondo as Escrituras. Você tem vontade de se alimentar? Você está cansado de pregação que não diz nada? De gente que lê o texto e sai do texto? Então, se você está me ouvindo agora por qualquer plataforma social, qualquer rede social, e você quer ouvir mais, você diz, pastor, eu gostei, eu quero ouvir mais, tem o meu canal no YouTube, Gilberto Rebouças. Você vai no YouTube, e aí você digita tudo minúsculo, Gilberto Rebouças. Vai sair assim, eu sem, né, sem o óculos, e vai ter lá assim, inscreva-se, de vermelho. Vai ter uma foto redonda minha, e ao lado inscreva-se. Aí você só vai clicar ali e pronto. Aí você clica lá no gostei, dá um like, diz assim, gostei. Por quê, pastor? Porque à medida que você dá like, quanto mais gente assistindo, quanto mais gente inscrita, mais as redes sociais colocam a gente na frente. Tudo nesse mundo é por mais. Então, quanto mais você clica, quanto mais você comenta, quanto mais gente ouvindo, mais as redes sociais se interessam em divulgar isso. Então, vamos pregar o Evangelho. E eu convido você que me ouve a compartilhar com seus amigos. Pega esta palavra de hoje, as outras que estão lá numa playlist, e você vai compartilhando com os amigos, convidando, chamando, né? Eu quero mandar aqui um abraço especial para o irmão Valdemir, é uma pessoa maravilhosa. Deus abençoe sua esposa, Deus abençoe sua família, né? Então, fiquem com Deus e até amanhã. Então, eu também tenho uma página no Facebook, só Comunidade Bíblica Online. Porque aqui no meu Facebook eu abri para todas as pessoas. Então, tem 5.000 pessoas aí. Então, você vai ver que eu estou tentando alcançar pessoas. Não importa se ela está de biquíni, se ela está bem vestida ou não tão vestida, não me interessa. Se ela é minha amiga e quer ouvir o Evangelho, eu vou pregar o Evangelho. E aí, quem quiser aceita, quem não quer, não aceita. Mas eu estou procurando fazer a minha parte. Eu me preocupo com as vidas. Assim como eu fui alcançado, eu quero alcançar. E Jesus disse, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Oh, meu irmão, meus sentimentos. Deus abençoe Helena. Deus abençoe irmão Valdemir. Sabe, irmão Valdemir, eu vou orar por você. Meus sentimentos. Que Deus seja contigo, te fortalecendo. Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela vida do Valdemir, para que o Senhor possa sustentar esse teu servo, para que o Senhor possa dar-lhe força, para que o Senhor seja com ele em todos os momentos, e não somente com ele, mas com todos aqueles que nos assistem, com seus familiares, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque se o Senhor nos largar, nós estamos perdidos, mas nós contamos com o Senhor segurando em nossas mãos. Deus abençoe suas vidas. Um abraço, irmão Valdemir. Deus seja contigo.